Tem um momento na caminhada em que o coração sabe que está indo na direção certa, mas o mundo à sua volta continua tratando você como se nada tivesse mudado. Por dentro, você sente que não é mais o mesmo. Já não se distrai com o que antes te fazia perder tempo. Já não gasta energia tentando agradar quem não entende teu propósito. Já não se satisfaz com migalhas emocionais, nem se esconde atrás de desculpas para não fazer o que tem que ser feito. Mas, do lado de fora, o silêncio continua. Nenhum aplauso, nenhum reconhecimento, nenhum sinal claro de validação. Só o som abafado dos seus próprios passos, tentando seguir mesmo quando tudo parece invisível. A sensação de estar amadurecendo no escuro machuca, porque o ser humano deseja ser percebido. Quer que alguém diga: eu vi você tentando, eu percebi sua mudança, eu notei seu esforço. Só que às vezes, Deus faz questão de te esconder. Ele não te rejeita, Ele te protege. E essa diferença muda tudo. O céu não trabalha no nosso ritmo, nem se move para satisfazer nossas carências emocionais. Às vezes, o que dói não é a falta de bênção, é a falta de plateia. A alma quer um olhar de aprovação, mas o espírito quer formar algo mais profundo que isso. Salmos, capítulo 13, versículo 1, traz a dor de quem já orou assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? A pergunta atravessa gerações, porque tem horas que a gente se sente esquecido até por Deus. Mesmo sabendo que Ele está perto, o silêncio dele pesa como se fosse ausência, e isso desmonta. Porque ninguém ensina a prosperar sem aplausos, a crescer sem comentários, a florescer sem curtidas. Mas é exatamente aí que nascem os frutos que duram. Será que você está disposto a continuar mesmo sem ninguém notar? Será que aguenta dar o melhor de si num ambiente que parece nem se importar com sua presença? Porque o segredo da verdadeira transformação está nesse lugar. É onde ninguém vê que Deus mais trabalha. Só que não é fácil permanecer sem sinais. O peito aperta, a mente cansa, a vontade de desistir bate, o ego grita que já era para todo mundo estar te celebrando. Mas o Espírito sussurra que ainda é tempo de enraizar. Quem aprende a crescer calado, aprende também a não depender de aplausos para continuar. E isso liberta. Porque quem prospera no invisível carrega um tipo de força que o barulho do mundo nunca vai entender. Mas essa força custa. Custa silêncio, custa espera, custa não ser compreendido nem pelos mais próximos. E esse é o ponto que quebra muita gente por dentro. O problema não é o silêncio. É o que ele revela sobre as nossas carências. É o que ele confronta em nossas inseguranças. Porque quando ninguém olha, a gente descobre quem realmente é. E nem sempre estamos preparados para ver o que ainda precisa ser tratado. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A mente se acostuma a medir presença pelo barulho. Quando tem barulho, a gente acha que tem vida. Quando tudo está quieto, logo vem o pensamento: Deus me deixou. Mas essa é uma ilusão perigosa. Porque o silêncio de Deus não significa que Ele virou as costas. Em muitos casos, é o sinal de que Ele está trabalhando num nível que nossos olhos não alcançam. Só que esse tipo de processo dá medo, porque não tem roteiro, não tem passo a passo, não tem prova visível de que algo está mesmo acontecendo. E o coração, carente de controle, começa a surtar por dentro. É nesse silêncio que nascem os ajustes mais profundos. Aqueles que ninguém vê, mas que mudam tudo. O orgulho começa a derreter devagar. A pressa se transforma em obediência. A vaidade perde espaço. A oração deixa de ser uma lista de pedidos e vira um diálogo sincero. Mas nada disso é bonito,
enquanto está acontecendo. É desconfortável, é cansativo, é o tipo de crescimento que ninguém publica, porque não tem luz, não tem palco, não tem frase bonita para mostrar. Só tem você, Deus e um monte de coisa que precisa ser tratada no escuro. Romanos capítulo 8, versículo 28, lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que nem sempre a gente consegue ver essa cooperação. Tem hora que parece o contrário, que tudo está desandando, que o chão que você pisava firme agora está se abrindo, que cada oração vira silêncio e cada passo é seguido por mais incerteza. Nessas horas, a fé não é sobre declarar vitórias, é sobre suportar processos. É sobre confiar que o invisível de hoje carrega um propósito que o tempo vai revelar. Mas por que o silêncio dói tanto? Porque ele não esconde só a resposta que você quer ouvir. Ele expõe também o tanto de barulho que você carregava por dentro. Barulho de carência, de comparação, de expectativa frustrada. E quando tudo silencia, você escuta a si mesmo com mais clareza. E nem sempre gosta do que ouve. A verdade nua, sem distrações, incomoda. Mas é nesse incômodo que Deus começa a operar. Já parou para pensar no que você tem feito quando Deus fica em silêncio? Tem corrido para vozes alheias? Tem forçado portas que ainda não estão prontas? Tem fingido que confia só da boca para fora? Ou tem conseguido descansar, mesmo sem entender? Porque a reação no silêncio diz muito mais sobre a sua fé do que as palavras em voz alta. A fase em que nada acontece do lado de fora costuma ser a fase em que Deus mais trabalha por dentro. Não é fácil aceitar isso, mas negar esse processo só adia o que precisa ser curado. Às vezes, a resposta que você está pedindo não chegou porque o coração ainda não está pronto para recebê-la. A bênção não é só o que chega, é também o que não chega quando ainda te faria mal. Quem aprende a escutar Deus no silêncio, aprende a viver guiado por convicções e não por emoções. Aprende a não depender de confirmações externas. Aprende a esperar sem se entregar à ansiedade. Mas esse aprendizado custa noites mal dormidas, orações engasgadas e dias em que tudo parece parado. A pergunta que fica é: você está disposto a passar por isso sem perder a confiança? O problema é que o tempo do silêncio também é o tempo em que mais somos tentados a desistir. O inimigo sabe disso, por isso é nesse ponto que ele mais tenta te convencer de que nada está mudando. Mas há coisas que o inimigo nunca vai entender. Como, por exemplo, o poder de uma alma que decide confiar mesmo sem sentir. Porque fé que depende de sinais não é fé, é troca. Não é sobre entender agora. É sobre continuar mesmo sem entender. É sobre manter o coração firme quando tudo parece solto. É sobre escolher crer que esse silêncio, por mais duro que pareça, está construindo algo que o tempo vai revelar. E quando chegar a hora de ver, vai fazer sentido. Mas até lá, a alma vai gritar. A carne vai querer atalhos. E a mente vai buscar provas. Só que nenhuma delas vai sustentar o que só a fé pode sustentar. Quem entende o valor do silêncio aprende também a se proteger. Nem toda batalha que aparece no caminho é sua. Muitas só nascem porque falamos demais, cedo demais. Quando algo começa a crescer dentro da gente, a vontade de contar surge rápido. A gente quer dividir, mostrar, provar. Só que tem coisa que ainda está em fase de construção, e quando se expõe o que ainda está sendo moldado, vira alvo. Não porque o mundo é mau, mas porque nem todo mundo sabe lidar com o que ainda não entende. O que nasce no coração precisa ser guardado com sabedoria. Nem sempre o outro está preparado para ouvir. Nem sempre o ambiente está pronto para receber. E nem sempre é o momento certo. Algumas pressões só aparecem porque antecipamos o que Deus ainda estava formando. E quando o externo começa a atacar o que ainda está frágil por dentro, o risco de desistir aumenta. A vontade de proteger vira defesa. A defesa vira confusão.
E sem perceber, a gente se vê brigando por algo que nem precisava de briga, só precisava de silêncio. Provérbios capítulo 17, versículo 28, diz: Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. O texto não fala de omissão, fala de discernimento, fala da sabedoria de não se precipitar, de não entregar para qualquer um aquilo que ainda está sendo revelado. Porque há tempos em que o silêncio protege mais que qualquer argumento, e há decisões que só são possíveis de manter quando não se gasta energia explicando para quem não vai entender. Já parou para pensar quantas vezes você se meteu em discussões que nem precisavam acontecer? Quantas vezes se sentiu na obrigação de justificar um processo que ainda nem sabia como explicar? Porque o ser humano carrega essa urgência de se fazer compreendido. Quer que todo mundo entenda, que todos concordem, que ninguém critique. Mas essa expectativa é um peso, e quando você se livra dele, começa a perceber o valor de se mover no escondido, de avançar calado, de deixar que o tempo fale por você. Nem toda crítica é oposição. Às vezes, é só falta de visão. Só que quando você tenta rebater tudo, perde foco. O coração se contamina, a alma se desgasta, e o que era para ser leve vira guerra. O silêncio, nesses momentos, não é covardia, é estratégia, é inteligência espiritual. É a escolha de não se distrair com vozes que não carregam propósito no que dizem, porque quem prospera em silêncio não tem tempo para provar nada. Está ocupado demais cuidando do que realmente importa. É preciso entender que nem toda opinião merece resposta. Nem todo comentário precisa de atenção, e nem toda pessoa merece saber onde você está pisando. Há caminhos que Deus manda você trilhar sem anunciar, não por medo, mas porque a força desse caminho está no segredo, no passo firme que não precisa ser notado, no avanço que não precisa ser narrado, porque quando você aprende a prosperar sem precisar contar, ganha liberdade de verdade. Mas como saber o que calar e o que falar? Como discernir quando é hora de abrir a boca e quando é hora de se preservar? O segredo está na paz. Aquilo que te tira a paz quando falado, talvez ainda não deva ser dito. Aquilo que gera dúvida quando compartilhado, talvez ainda não esteja pronto para ser exposto. Nem tudo que é verdadeiro está pronto para ser revelado. E essa consciência é o que impede muitas quedas. A pressa em mostrar o que Deus está fazendo pode acabar sabotando o processo, porque quando se mostra demais, atrai olhares demais. E nem todo olhar é neutro. Tem olhar que pesa, tem olhar que cobra, tem olhar que seca. E nem sempre a gente tem estrutura para segurar tudo isso. Por isso, prosperar em silêncio é também um ato de fé. É dizer, eu confio que Deus vai mostrar no tempo certo o que eu não preciso provar agora. E isso dói. Dói porque o ego quer aplauso, quer ser visto, quer ser validado. Só que a fé não combina com ansiedade de aprovação. Ela anda com a certeza de que o que é real permanece. E o que é de Deus não precisa de holofote, precisa de raiz. E raiz não cresce onde todo mundo pisa. Cresce onde ninguém alcança, onde só Deus vê. E é justamente aí que o coração mais é trabalhado. Porque é nesse ponto que as guerras internas começam a gritar mais alto que as externas. A fé que cresce no escuro carrega uma força que o mundo não entende. Porque enquanto muitos precisam ser notados para continuar, há quem decida seguir mesmo sem plateia. E essa decisão não é leve, exige maturidade para acreditar que Deus está revelando no invisível o que ninguém aplaudiu em público. Nem toda transformação precisa ser comentada para ser real. E nem toda mudança precisa ser aplaudida para ser válida. Quando o coração entende isso, começa a se libertar da necessidade de provar o tempo todo que está dando certo. O problema é que o tempo da construção invisível costuma ser o mais solitário. Quem está em processo profundo sente a distância dos olhares.
E quando a alma sente que ninguém está vendo, bate a dúvida. Será que realmente está valendo a pena? Será que esse esforço calado vai render fruto algum dia? Porque enquanto outros são celebrados, você está sendo lapidado. Enquanto outros recebem atenção, você recebe silêncio. E esse contraste machuca. Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz que quando orarmos, devemos entrar no quarto e fechar a porta, porque o Pai que vê em secreto nos recompensará. A recompensa não é só pelo ato de orar, é pela decisão de se recolher, de continuar mesmo quando ninguém está aplaudindo, de buscar no íntimo o que não precisa de palco. A fé que sobrevive ao escondido é a que sustenta quando tudo parece incerto. Quem prospera em silêncio aprende que nem toda validação é sinal de aprovação divina. Às vezes, o aplauso do mundo mascara o vazio da alma, e o silêncio de Deus revela a profundidade do que Ele está fazendo. Porque há coisas que o céu decide não expor, não por vergonha, mas por zelo. Porque o que está nascendo é precioso demais para ser jogado nas rodas da comparação. Nem tudo é para ser exibido. Há promessas que precisam amadurecer longe dos olhos curiosos. Você já sentiu que está evoluindo, mas ninguém percebe? Que está lutando contra pecados antigos, vencendo traumas, amadurecendo em áreas que te destruíam antes, mas ninguém nota? A alma grita por reconhecimento, mas o espírito sabe que o silêncio é parte do plano. Porque o céu não precisa de holofotes para enxergar. Ele vê antes que alguém veja. Ele honra antes que alguém elogie. E quando chega a hora, ele mesmo mostra o que você não precisa expor. A dificuldade é lidar com o tempo entre a transformação e o reconhecimento. Porque nesse intervalo, a insegurança tenta roubar a perseverança. Você sabe que está mudando, mas começa a questionar se os outros vão perceber, se vão respeitar, se vão validar. E esse desejo começa a pesar. Quando a alma começa a depender disso, a liberdade espiritual é ameaçada. Porque o foco sai de Deus e se volta para as reações humanas. E onde tem carência de aplauso, tem risco de desvio. Nem sempre o caminho da fé vai te oferecer testemunhas. Às vezes, a única plateia será o próprio Deus. E isso precisa bastar. Porque a obediência que só funciona com plateia não é fé, é vaidade disfarçada. É o tipo de esforço que se cansa rápido. Porque não se alimenta da presença de Deus, mas da aprovação dos outros. E essa fonte seca, rápido. Mas quem se alimenta da presença, mesmo sem ser notado, continua de pé e cresce. Será que você está pronto para continuar mesmo se ninguém reconhecer? Será que aguenta viver no invisível confiando que o céu está vendo tudo? Porque essa resposta muda o rumo. É nela que se define quem prospera de verdade e quem só quer ser notado. Porque crescer sem plateia exige mais do que força. Exige entrega. Exige renúncia. Exige saber que o valor do que Deus está fazendo em você não depende da opinião de ninguém. Só que essa convicção é construída na dor. No dia que você se sente esquecido, no momento em que vê outros sendo exaltados e você ainda lutando para manter a fé viva. É nesses dias que a alma precisa lembrar: Deus não se impressiona com aplausos. Ele se move por obediência, e quem continua, mesmo sem ser visto, será recompensado por aquilo que ninguém entendeu. Esse é o ponto onde muitos desistem. Porque o silêncio confronta o orgulho, expõe o desejo de aparecer e convida a confiar sem ter controle, e isso dói, porque você já está cansado, já está lutando há tempo demais. E o medo de seguir invisível aperta por dentro como se o mundo estivesse esquecendo quem você é. Se o teu coração anda cansado de lutar no escuro, essa é a hora de respirar fundo e se entregar de verdade. Não precisa provar mais nada. Não precisa se justificar.
Deus sabe o quanto você tem resistido, mesmo sem plateia, mesmo sem reconhecimento. Ele viu as renúncias que ninguém viu. Ele guardou cada lágrima que caiu no silêncio. E agora, Ele quer cuidar das áreas que você tem escondido até de si mesmo. Feche os olhos onde você estiver e apenas permita que Ele entre. Essa oração é para quem está tentando, mesmo em silêncio. Senhor, eu venho diante de Ti com tudo o que sou e com tudo o que ainda não entendo. Carrego um coração cansado de caminhar sem aplausos, uma alma que tenta ser fiel mesmo quando ninguém vê. Não quero mais buscar reconhecimento dos homens, Pai. Eu quero aprender a descansar na Tua aprovação. Quero entender que prosperar em silêncio é também Te adorar no escuro. É Te confiar os bastidores da minha vida, sabendo que o Senhor trabalha até quando eu não vejo. Quebra, Senhor, em mim toda necessidade de ser notado. Ensina-me a ser inteiro mesmo no escondido. Ensina-me a crescer no silêncio sem perder o foco. Ensina-me a esperar sem me perder na comparação. Porque a verdade é que eu tenho sentido falta de ouvir um "eu te vejo". Mas hoje, Deus, eu decido crer que o Teu olhar me basta. Eu Te entrego os dias em que me senti invisível, as orações que fiz e não tive resposta, os momentos em que achei que estava sozinho, quando vi outros sendo exaltados enquanto eu seguia escondido, quando fui julgado sem ter chance de me explicar, quando fui silenciado pelas circunstâncias e mesmo assim tentei manter minha fé viva. O Senhor viu tudo isso. O Senhor guardou cada suspiro que ninguém ouviu e mesmo no silêncio, o Senhor estava ali. Então me ajuda a crer nisso de verdade, não só com palavras, mas com convicção no mais íntimo do meu ser. Me ajuda a seguir firme, mesmo quando nada muda por fora. Me ajuda a entender que o que o Senhor faz em mim no secreto é maior do que qualquer validação pública. Lava minha alma da necessidade de provar o que está sendo gerado, que eu não precise correr atrás de plateia, que eu não me sabote tentando agradar vozes que nem me conhecem, que eu saiba preservar o que o Senhor está construindo dentro de mim, que eu não me perca no desejo de ser entendido, que eu não me afaste do Teu processo só porque ele parece demorado. Eu sei que o Senhor não se atrasa, eu sei que o Teu tempo é perfeito. Mas eu confesso, eu me frustro, eu canso, eu sinto falta de respostas. Então vem, Senhor, me sustenta enquanto ainda estou no meio, me fortalece enquanto ainda estou sendo moldado, me cobre enquanto ainda estou sendo preparado. Que o meu coração permaneça Te adorando mesmo quando tudo estiver silencioso. Que a minha fé não dependa de confirmações externas. Que a minha confiança não desmorone diante do silêncio. Me faz fiel no invisível. Me faz inteiro sem precisar ser visto. Me dá coragem para continuar sem sinal nenhum. Porque se o Senhor está comigo, então nada é em vão. Nada é desperdiçado. Nada está parado. Me ensina a prosperar como quem já foi aprovado por Ti. Amém. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você entendeu que não está sozinho nessa caminhada. Deus está fazendo algo em você, mesmo que ninguém veja. Mesmo que tudo ainda pareça em silêncio, o céu não está parado. Há um propósito sendo costurado nas horas que parecem inúteis. Você não está sendo esquecido, está sendo trabalhado. Não precisa correr atrás de visibilidade, não precisa forçar portas. O que é de Deus vem no tempo certo, da forma certa, com a medida certa. Continue sendo fiel mesmo quando ninguém estiver olhando. Continue semeando mesmo que ninguém reconheça. Continue orando mesmo que o retorno pareça ausente. Porque o invisível de agora vai sustentar o visível de depois. O que o Pai constrói no secreto jamais será derrubado em público. E quando chegar o tempo de mostrar, vai ser impossível esconder. Deus não te levou até aqui para te deixar sem resposta. Ele só está te ensinando a crescer com raízes firmes. E quem tem raiz não precisa provar nada, só precisa permanecer.
O céu já te viu, o resto vai entender depois. Até lá, que você siga prosperando, mesmo em silêncio. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Isso ajuda com que mais pessoas que também estão vivendo processos silenciosos encontrem essa palavra no momento certo. Nos comentários, escreve aí: Deus me vê, mesmo no silêncio. Essa é uma forma de declarar em fé o que o céu já sabe sobre você. E se quiser, compartilha também como tem sido o teu processo ou o que Deus falou com você nesse vídeo. O espaço é seu. Escreve do jeito que vier no coração. Que a paz de Deus te acompanhe onde você estiver. Que mesmo no silêncio, você continue firme, crendo que o invisível dele é o que mais importa. Te espero no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe profundamente.